Capítulo 8 do livro Vitória no Deserto, do autor John Bevere. O fogo refinador. Deus está levantando uma geração que manifestará a glória de Deus e não a sua própria. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavadeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Está em Malaquias 3, do 1 ao 3. Deus está levantando uma geração que manifestará a glória de Deus e não a sua própria. Um povo à sua imagem que reflita o seu caráter. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Há alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, das iniquidades, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, do 20 ao 21. Observe que existe dois tipos de vasos, o para honra e o para desonra. A palavra grega para desonra é atimia, que significa representação, repreensão, vergonha e coisa vil. A palavra grega para honra é time, que pode ser traduzida como preciosa. Deus disse: se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Jeremias 15, 19. Mas como se separa o precioso do vil? Através do processo de refinamento ou purificação. Veja 2 Timóteo 2, 21 acima. No texto de Paulo, o sentido de purificar é limpar completamente ou remover as impurezas. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, assim como trarão ao Senhor ofertas com justiça. Malaquias 3, 3. No Velho Testamento, os levitas são um prenúncio do sacerdócio real, em Pedro 2,9, que é a igreja. Como Deus compara a purificação do sacerdócio ao processo de refino do ouro e da prata. É importante conhecermos as características desses metais e como se dá o processo de purificação. Falaremos apenas do ouro, já que o processo de purificação do ouro e da prata são similares. O ouro tem uma linda cor amarela, emite um leve brilho metálico, encontra-se amplamente distribuído na natureza, mas sempre em pequenas quantidades e raramente no estado puro. O ouro é puro e macio, maleável e está livre da corrosão e de outras substâncias. Quando misturado com outros metais, como bronze, ferro, níquel e etc., o ouro se torna mais duro, menos maleável e mais passível de corrosão. Essa mistura é chamada de liga. Quanto maior a porcentagem de bronze, ferro e níquel, maior é a dureza do ouro. O contrário também é verdadeiro. Quanto menor a porcentagem, maior a flexibilidade e maciez do metal. Isso nos leva a um paralelo imediato. Um coração puro para Deus é como ouro puro. Um coração puro e claro, delicado e maleável. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Está em Hebreus 3, do 7 ao 8 e 13. O pecado é a substância que adiciona, torna nosso ouro puro numa liga que endurece nosso coração. Essa ausência da maciez acarreta uma falta de sensibilidade que impede a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Lamentavelmente, essa é a situação de muitos irmãos na igreja. Possuem uma aparência de santidade sem terem um coração afetuoso. Um coração que já não arde de paixão por Jesus. Aquele amor ardente por Deus foi substituído por um frígido amor por si mesmo, que busca apenas prazer, conforto e o próprio benefício. Ao fazerem da piedade uma fonte de lucro, está em 1 Timóteo 6,5, querem apenas os benefícios da promessa, deixando de lado o doador das bênçãos. Que grande engano! Delicia-se com as coisas do mundo, achando que tem direito ao céu também.
A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, não se deixar corromper pelo mundo. Está em Tiago 1:27. Jesus está voltando para uma igreja pura, sem mácula ou qualquer outra impureza. Está em Efésios 5:27. Uma igreja cujo coração não esteja contaminado pelo sistema do mundo. Outra característica do ouro é a resistência à ferrugem e à corrosão. Enquanto outros metais perdem um brilho e ficam embaçados devido às mudanças atmosféricas, o ouro permanece inalterável. O bronze ou liga amarela de cobre e zinco, embora muito parecido com ouro, não se comporta como ouro. O bronze perde o brilho facilmente porque tem a aparência do ouro, mas não as suas características. Quanto maior a percentagem de substância estranha no ouro, mais suscetível ele se torna à corrosão e corrupção. Atualmente, o mundanismo penetrou na igreja, que se encontra infiltrada por sua cultura e, como resultado, estamos perdendo o brilho. Os valores cristãos nos Estados Unidos estão contaminados pelo mundo. Muitos tornaram-se insensíveis e perderam a necessidade de purificação. Em Malaquias 3:3, vemos que Jesus purificará ou purgará a sua igreja da influência do mundo. Assim como o ourives purifica o ouro, no processo da purificação o ouro é transformado em pó e depois é misturado com uma substância chamada fluxo. Os dois são colocados num cadinhos e derretidos em fogo alto. As ligas ou impureza atraída pelo fluxo flutuam na superfície. O ouro, que é mais pesado, permanece no fundo. As impurezas ou escórias, tais como cobre, ferro e zinco, contaminados com o catalisador, são então removidas. Agora vejamos bem como é o refino de Deus. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória, removerei todas as suas impurezas, restaurarei os seus juízes, como no passado, os seus conselheiros, como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Está em Isaías 1:25 ao 26. Como é o fogo que ele usa para nos purificar? A resposta encontra-se nessa passagem. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos, atormentados por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. Está em Pedro 1:6 ao 7. O fogo que Deus usa para o refino são as lutas e as tribulações. O calor que elas produzem separa nossas impurezas do caráter de Deus em nossa vida. Outra característica do ouro em estado puro é a sua transparência. For revelado. Está em Pedro 1:6 ao 7. O fogo que Deus usa para o refino são as lutas e as tribulações. O calor que elas produzem separa nossas impurezas do caráter de Deus em nossa vida. Outra característica do ouro em estado puro é a sua transparência, definida pela capacidade de se ver através como a do vidro. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Está em Apocalipse 21:21. Se você for purificado pelo fogo das tribulações, você se tornará transparente. Um vaso transparente não atrai glória para si mesmo, mas glorifica o seu conteúdo. A transparência o impede de obstruir a visão, tornando-se imperceptível. Quando estivermos purificados, o mundo voltará a ver o Jesus em nós. Isso amplia ainda mais essa ideia quando diz: veja, eu refinei você, embora não como prata, eu provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? O seu nome não será mais desonrado por causa do pecado e da corrupção entre os seus. Não darei a minha glória a nenhum outro. A glória será sua e não dos vasos. Está em Isaías 48, do 10 ao 11. Essa fornalha, o fogo, é feito de aflição. Não é um fogo físico literal, como que purifica a prata ou que explica a frase não como prata. Nossas tribulações representam o calor intenso que separa o precioso do vil. Em dezembro de 1985, o Senhor mostrou-me que começaria a me purificar a minha vida.
Fiquei tão empolgado que fui logo contar para minha esposa. Deus vai remover as minhas impurezas. E comecei a listar todas as coisas indesejáveis que achava que Deus removeria. No entanto, nos 3 meses seguintes, não aconteceu nada. Ao contrário, as coisas pioraram. Perguntei ao Senhor, por que os maus hábitos estão piores e não melhores? Ele respondeu, filho, avisarei que iria purificá-lo, mas você está tentando fazer isso com sua própria força. Agora é a minha vez de fazer do meu jeito. Durante anos, o povo tem tentado aperfeiçoar sua santidade pela própria força. As denominações surgiram como resultado de nossa tentativa fútil de autopurificação. Mas tudo o que conseguimos foi escravizar ainda mais o legalismo. A santidade, a obra da graça de Deus, é não restringir exterior da carne, pois Deus dá graça aos humildes e não aos orgulhosos. O orgulhoso acha que pode santificar-se sem a ajuda de Deus, apenas obedecendo leis e regras, mas o humilde sabe que não tem esse poder e que precisa depender da graça e força do Senhor. Por isso, a pessoa humilde busca um relacionamento com Deus, sabendo que somente assim será empoderada para seguir as leis escritas em seu coração. Para dar mais um exemplo da minha vida, assim que Deus disse que iria iniciar o processo de purificação, começamos a enfrentar provações tremendas. Tivemos lutas terríveis que nunca haveríamos experimentado antes. E quando estávamos no meio dela, Deus parecia estar muito distante, o deserto. Minhas falhas de personalidade, que até então estava escondida, começaram a vir à tona. Passei a ser duro e grosseiro com as pessoas próximas a mim, até que minha família e meus amigos começaram a me evitar. E eu clamava ao Senhor, de onde vem toda esta ira? Eu não era assim antes. E o Senhor respondeu, filho, o ouro está sendo purificado e levado ao fogo para ser liquidificado. Somente assim as impurezas vêm à tona. Então ele fez uma pergunta que mudou minha vida. É possível ver as impurezas do ouro antes que ele seja levado ao fogo? Não, respondi. Mas isso não significa que não esteja ali. Quando eu coloquei você no meu fogo, aquelas impurezas desapareceram porque mesmo que estivesse escondida aos seus olhos, para mim estavam bem visíveis. Agora a escolha é sua. Sua reação ao que vem sendo exposto determinará o seu futuro. Você pode continuar irado e pôr a culpa em sua esposa, seus amigos, seu pastor, ou nas pessoas com quais você trabalha, ou pode enxergar a realidade, arrepender-se e pedir perdão, enquanto uso minha colher de fundição para remover as impurezas da sua vida. Deus não remove impurezas contra a nossa própria vontade. E isso é que Paulo diz em 2 Timóteo 2:21. Se alguém a si mesmo se purificar, ou se você preferir se justificar, arrumando desculpa, por exemplo, e continuar com os defeitos até que o impede de crescer, Deus não forçará a entregá-los. A purificação é um processo quase sempre doloroso e constante, mas se conhecemos o resultado, podemos aceitar de braços abertos. Veja o que Deus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Em Mateus 5:8. E Davi, que era conhecido como homem segundo o coração de Deus, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Está em Salmos 19:12. Lemos em Provérbios 25:3, como a altura dos céus é a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Não pense apenas nos reis da terra ao ler este versículo. O texto refere-se aos cristãos, pois o Apocalipse 1:6 diz, e nós nos constituímos reis e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Fomos feitos por Jesus reis e sacerdotes diante de Deus o Pai. Também em Provérbios 25:3, Deus diz que nosso coração é insondável, mas o versículo anterior diz que a glória dos reis é tentar descobrir as coisas. Mas como podemos investigar nosso coração se ele é insondável? A resposta é: sondamos nosso coração quando estamos sendo refinados. E os 2 versos seguintes acrescenta: tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Está em Provérbios 25, do 4 ao 5. O coração é insondável. Deus, no entanto, usa o fogo das provações para fazer com que o que está escondido seja revelado da mesma forma como a escória do ouro é revelada pela fornalha. Jesus adverte a igreja: aconselho-te
que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestidura branca para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Apocalipse 3,18. Que seja esse o nosso clamor. Se pedimos a Deus para purificar nosso coração, Ele removerá toda a impureza que está oculta aos nossos olhos, porque Deus conhece nossas intenções e os mais íntimos pensamentos que nós mesmos não conhecemos. Reconheça que estamos nesse momento espiritual de purificação. Quando vierem tribulações tremendas, não fique zangado, procure entender o propósito de Deus nela. Examine seu coração e permita que Deus separe o precioso do vil. Tenha sempre em mente que o refinamento serve para fortalecer e melhorar o que já é bom, limpando e removendo aquilo que nos enfraquece ou corrompe. Receba a purificação de braços abertos, para que você se torne um vaso de honra, capacitado para manifestar a glória de Deus.